fato, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui contigo, Eugênia, e neste programa que é um programa democrático e, ao mesmo tempo, que toca o coração das pessoas. Obrigada. A primeira pergunta, eu queria que o senhor fizesse uma breve apresentação da sua pessoa. É um prazer. Quero dizer a todos que estão nos ouvindo que eu fui uma pessoa que nasceu pobre. Meus pais, quando casaram, tinham que comer em cima das malas, porque não tinham mesa. Uma pessoa que teve que trabalhar na rua bom tempo, mas eu tinha três fatores fundamentais na minha vida que me ajudaram muito. Eu tinha um pai e uma mãe que me amavam, tinha uma religião que me dava um norte na vida e nunca deixei de ir à escola. Então isso é bom para todas as crianças que estão nos ouvindo, todos os adolescentes, saber que nós podemos progredir na vida fazendo as coisas certas. Principalmente quando nós acreditamos no Papai do Céu lá em cima. E eu aprendi a acreditar nele desde os 3 anos de idade. Eu acho que eu me lembro, foi a primeira vez que eu fiz uma oração. Depois me desenvolvi, depois fiz concurso. Eu fui ainda vendedor ambulante, fui fiscal de ônibus, fui office boy, até me formar na faculdade. E eu trabalhava muito. Eu trabalhava das 6 à 1 da tarde como fiscal de ônibus, das 2 às 6 como office boy, e fazia a faculdade das 7 às 11. Então era uma coisa bem puxada, porque é isso que a gente precisa fazer se quiser progredir quando a gente não tem dinheiro. E eu não nasci em berço esplêndido. E aí, quando passei no concurso da Polícia Federal, vim para cá. E aí fiquei secretário de Segurança, deputado federal, vice-governador, depois deputado federal mais 2 vezes. E agora vamos nos preparar para ser o prefeito dessa cidade, porque você quer. E essa é a razão que eu estou nessa campanha, para poder ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor. E por que o senhor resolveu participar da política? A política, quer queira, quer não, muitas vezes as pessoas dizem, a política só tem gente ruim, não sei o quê. Não, não é assim. Se a gente se omitir e lavar as mãos, o que acontece? Aí acaba ficando na política só aqueles que querem ser servido pelos outros. Eu acho que as pessoas que têm o conhecimento de que servir as outras pessoas é muito mais importante do que ser servido, elas têm que entrar na política. Porque é através da política que nós podemos mudar a vida do nosso povo. Através da política nós temos o poder, por exemplo, para trazer mais saúde, mais segurança, para trazer mais tranquilidade e paz para as ruas da cidade. Então essa é a razão fundamental para poder agradecer ao nosso povo por aquilo que eles fizeram por mim. E qual a sua intimidade com Deus e como o senhor lida com a sua fé? Bom, primeira coisa que eu quero deixar bem claro, eu nunca misturo religião e política. Eu acho religião é muito sagrado para a gente começar a misturar com política. Mas o meu relacionamento com o Senhor é diário, é de hora em hora. Sempre eu tento conversar com Ele. Eu acho importante nós fazermos da oração uma conversa com o Pai Celestial. Aliás, a definição mais bonita que eu vi de oração foi uma criança de 9 anos que deu, que disse, sabe por que eu faço oração? E eu ouvi, porque eu acho que o Papai do Céu tem saudades minhas, por isso que eu converso com Ele. E essa é uma definição das mais bonitas que existe, sem sombra de dúvidas. E eu acho mesmo, eu gosto de conversar com o Papai do Céu. Por maior que a gente pense que é, nós não somos muito grandes se Ele não estiver do nosso lado. E quero dizer mais a todos vocês que estão nos escutando. Muitas vezes as pessoas dizem, mas isso é muito piegas de falar. Não, isso é um meio de vida, é um modo de vida. Tanto que eu acredito nessas coisas que eu deixei a política para servir uma missão religiosa. E eu podia ter sido eleito deputado federal mais votado, mas eu acho que a questão da religião está acima das coisas deste mundo.
Tudo que envolve o nome de Deus para mim é muito sagrado e sempre vai estar acima das coisas deste mundo. Por isso que eu servi essa missão religiosa por 3 anos. Cumpri. Agora vim cumprir a missão com o povo de Fortaleza. Agora vim cumprir a missão com você, com as crianças, com os jovens, para que nós possamos botar mais um pedacinho do Senhor no nosso coração. O que o Senhor pretende fazer pelos animais abandonados e pelos animais de um modo geral? Olha, tudo que for com relação à vida, nós temos que preservar. É claro que a vida dos animais são criações do Senhor, nós temos que preservar. E temos que achar lares substitutos, não tem todos esses programas, e ao mesmo tempo cuidar. O animal, ele não só traz risco para ele traz risco para as pessoas. Por exemplo, o calazar é transmitido dessa maneira, a raiva é transmitida dessa maneira. Quer dizer, então, se a gente não tem cuidado dos animais, nós estamos colocando em risco a vida dos filhos de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado, sim, com os animais e tudo com respeito à vida. Eu tenho muito respeito pela vida, em todos os reinos, reino animal, vegetal. Nós temos que ter esse respeito à vida. Nós temos, por exemplo, que não só os animais cuidar, mas cuidar de ter uma cidade arborizada também, que seja melhor para a vida das pessoas. E temos que cuidar, principalmente, das nossas crianças. Eu acho que muitas vezes, claro que vamos nos preocupar com os animais, mas a minha maior preocupação é a vida das nossas crianças. Eu não consigo ver uma criança sofrendo sem ficar com o coração quebrado. E eu acho que está na hora da gente não só ficar com o coração quebrado, está na hora da gente realmente agir para que as crianças sejam bem tratadas também. Para que as crianças que não têm pais também tenham lares que possam dar carinho, que possam dar proteção, que possam educá-las, que possam dar um futuro na sua vida. Então nós vamos cuidar dos animais que estão também contidos e vamos disciplinar tudo isso na cidade, mas principalmente nós vamos cuidar das nossas crianças. Eu acredito que as nossas crianças sejam a preocupação maior de um prefeito, a maior responsabilidade. A maior responsabilidade de um prefeito é a vida. E a vida que está iniciando, essa é a maior responsabilidade dele, de dar um futuro decente para essa vida. Eu nasci pobre, eu sei como é duro a gente ter que viver na pobreza. E felizmente, como eu disse, uma religião, pais que me amavam, uma família que me amava e a escola foi que me tiraram da pobreza e me deram uma condição digna de vida. E essa condição digna que eu quero ver para todas as crianças e jovens. Você jovem que está nos ouvindo, você tem uma vida pela frente. Não jogue fora essa vida com essas porcarias das drogas. Venha e ponha o Senhor no seu coração, que é muito melhor do que qualquer outra coisa. O que o Senhor pretende fazer pelos idosos? Os idosos são a segunda responsabilidade maior de um prefeito. A primeira são as crianças, a segunda são os idosos. São aqueles que já criaram família, são aqueles que já têm um trabalho prestado tão grande. Muitas vezes já criaram os filhos e agora estão criando os netos, inclusive. A nossa cidade ainda tem muito pouco centro de convivência de idosos. Tem alguns que funcionam e até os idosos participam e lá eles se divertem, lá eles fazem um exercíciozinho, né, de alongamento, algum tipo de caminhada, alguma coisa nesse sentido. Nós temos que difundir na cidade os centros de convivência dos idosos, porque a pior coisa do idoso é a solidão. A solidão é terrível, porque parece que muitas vezes por ficar idoso, os parentes esquecem, os amigos esquecem, o poder público esquece e aí vem a solidão. E a solidão é deprimente. Eu não quero deixar nenhum idoso sozinho. Quero que eles participem dessa convivência. Quero também tornar o espaço público mais acessível ao idoso.
Eu vejo várias praças na nossa cidade que tem um degrau alto. Como é que um idoso vai subir naquele degrau alto? Vejo praças que não têm calçadas uniformes, muitas vezes são inclinadas, quer dizer, para um idoso andar é até um risco, porque tem que ver que o idoso ele é frágil, ele é muito mais frágil do que a gente. Se anda numa calçada inclinada e tomar um tombo, aquilo ali vai levar quase um ano para poder calcificar de novo e para poder ele andar de novo corretamente, porque a calcificação dos ossos depois de determinada idade é muito mais difícil, é muito mais demorada. Então, e eu tenho um pai que vai fazer 90 anos agora e que eu tenho muito orgulho dele. Então, podem saber, eu sempre defendi os idosos, eu que desengavetei o Estatuto do Idoso e agora existe o Estatuto do Idoso. Fui eu que lutei sempre pela aposentadoria digna, coisa que outros não fizeram e na hora das votações no Congresso traíam os idosos. Então, eu sempre estive ao lado dos idosos e nós vamos ter uma cidade em que o idoso não vai sentir a solidão. Eu digo isso olhando para o idoso de frente e dizendo, você não vai ficar sozinho, você vai ter um prefeito que se importa com você.